ferro é fundamental para a produção da hemoglobina, pigmento dos glóbulos vermelhos que permite o transporte de oxigênio. A carência de ferro é a causa de um tipo de anemia muito comum, a ferropriva. Bom, a anemia por deficiência de ferro, a anemia ferropriva, é aquela anemia que é caracterizada pela redução da concentração de hemoglobina no sangue. Então, é a redução dos níveis de ferro no organismo. A nutricionista Adriana Leite explica que a anemia pode estar associada a vários fatores. Podem ser várias as causas, né? Podem ser perda de sangue, causadas por hemorragias, úlceras, tumores, parasitoses. E é importante também a gente ressaltar que em algumas fases da vida a demanda por ferro ela é aumentada, como por exemplo na infância, na adolescência, na gestação, na lactação e também nas mulheres em idade reprodutiva. Carnes, folhas, leguminosas, frutas secas. Estes são exemplos de alimentos ricos em ferro. O importante é associar estes alimentos a alguma fonte de vitamina C, que potencializa a absorção do ferro. Quem quer prevenir o aparecimento da anemia tem que tomar cuidado com o cardápio. A Adriana nos ajudou na montagem de 2 pratos, um rico em ferro e outro pobre em ferro. Adriana, em que consiste esses 2 pratos? Bom, o primeiro prato que nós temos aqui, rico em ferro, primeiro ele tem uma mistura tipicamente brasileira, que é o arroz e o feijão. O feijão é um alimento que tem ferro. E nós temos aqui presentes também uma variedade de vegetais, que também são fontes de ferro. Chama atenção o prato pelo colorido e pela diversidade de alimentos. E a gente também tem, compondo esse prato, a carne. As carnes são as principais fontes de ferro. Mas para incrementar a absorção desse ferro contido nesse prato que nós montamos, é interessante que a pessoa ela acrescente também uma boa fonte de vitamina C, porque a vitamina C ela potencializa em muito a absorção do ferro presente nessa alimentação. Aqui a gente tem, por exemplo, um suco de laranja, mas pode ser um suco de limão, um suco de maracujá, de abacaxi, o que tiver disponível. É importante reforçar também para as pessoas que para uma dieta rica em ferro não é necessário que se gaste muito, é necessário que se conheça bem os alimentos e que se lembre que é necessário que tenha uma variedade desses alimentos, tá? Então é importante que eu varie as verduras, os legumes, os tipos de carne e que a carne não necessariamente precisa ser a carne mais cara do mercado, pode ser uma carne barata, ela também vai ter uma quantidade significativa de ferro. Quanto às frutas também e as verduras e legumes, procurar usar aqueles que são da época e da região, porque eles têm um preço mais acessível. Uma boa dica é aquele prato tradicional, colorido, né? E com muitas variedades, é isso? Isso, sempre buscando um prato colorido e que chame atenção aos olhos. Aqui a gente vai comer primeiro com os olhos. Bom, o segundo prato que nós temos aqui, né? Nós já temos um prato, ele tem uma quantidade de arroz, mas de maneira geral os alimentos que tem aqui não são alimentos que são ricos em ferro, são alimentos pobres em ferro. E o que a gente tem aqui um agravante, né, que no lugar do suco a gente tem um refrigerante, né? Então o refrigerante ele não tem vitamina C e de maneira nenhuma ele vai aumentar a absorção do ferro, muito pelo contrário, ele vai prejudicar a absorção do ferro. Então esse é um prato que nós teríamos que evitar, a não ser que ele fosse melhorado, que aqui fosse acrescentado, por exemplo, um feijão ou uma outra leguminosa, o refrigerante fosse substituído por um suco e que a gente também tivesse, se possível, uma fonte de ferro de origem animal, que é o caso de uma carne. Depois de todas essas dicas, que tal avaliar como vai a sua alimentação? Opções não faltam.